Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Vamos ler desde o primeiro versículo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, usa mais uma vez, por Tua graça e bondade, esse tempo de comunhão com Tua palavra aberta diante de nós. Sê propício a nós e fala-nos, ainda que uma palavra só, da Tua boca. Dependemos dela mais do que do pão. Por isso nos supre, Senhor, nesse tempo de comunhão. Abre os olhos do nosso coração e do nosso entendimento. Ilumina a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, para que possamos ir além da letra. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, dependendo e esperando toda provisão da Tua parte. Reunimos-nos debaixo do nome vitorioso do Teu Filho. Por isso, guarda-nos nesse ambiente e obtém para Ti aquilo que Teu coração tem desejado para esse tempo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto até aqui algo da jornada de Abraão com o Senhor por 2 finalidades que eu gostaria de reiterar. Nós demos um título debaixo do qual poderíamos colocar tudo que temos falado nesses dias.
A jornada de Abraão de Ur até Moriá. O trabalho de Deus numa testemunha que visa o seu testemunho. A testemunha de Deus para o testemunho de Deus. Por que nós separamos essas duas coisas assim? Temos dito que é pouco que nós tenhamos recebido do Pai, pela ascensão e entronização de Cristo, o derramamento e a habitação do Espírito em nós, para que nós fôssemos apenas suas testemunhas. É claro que isso é algo sobremaneira precioso, mas é pouco. O Senhor deseja reunir as suas testemunhas em um corpo, para que constitua para si uma casa. Nós não vamos adiantar detalhes para os irmãos, porque é aí que chegaremos, pela misericórdia do Senhor e com a sua ajuda, amanhã pela manhã, no clímax desse assunto da jornada de Deus com Abraão, Moriá, Gênesis 22. Mas um ponto já preciso adiantar aqui. Quando Abraão sai de Ur e recebe ali a primeira revelação de Deus, e a partir daí serão mais 10 revelações, e ele chega então a Moriá, que significa visível. Algo acontece em Moriá, escute bem, que tem a ver com o testemunho de Deus. Por um lado, nós já dissemos o quê? É que Abraão ali representa o próprio Deus Pai, o Pai Celestial, oferecendo o único filho a quem ama. Essas são as palavras do Senhor para Abraão: oferece-me teu único filho, Isaque, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Só nesse detalhe nós já teríamos uma grande coisa a respeito do testemunho de Deus. Nós já veríamos que Abraão foi preparado como testemunha para um testemunho, o testemunho de Deus, que diz respeito ao próprio ser de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Isaque, na tipologia, claro, nessa transação maravilhosa, registrada em Moriá, em Gênesis 22. Mas há outra coisa aqui que nós ainda não falamos, e falaremos um pouco mais amanhã. Eu já desejo adiantar isso para os irmãos hoje, para que esse tema, testemunho de Deus, fique bastante sonoro nos nossos corações. Então escute. O lugar em que Abraão ofereceu o seu único e amado filho Isaque, figura da transação eterna da cruz, Deus o Pai e Deus o Filho, foi o exato lugar onde a casa de Deus seria edificada. Você sabia disso? Você sabia que aquele lugar em Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, é o lugar onde Davi, mais ou menos 500, quase 1000 anos depois de Abraão, Davi tem uma experiência naquele mesmo lugar, na eira de Ornã, ou Araúna, conforme algumas versões. E ali, naquela experiência, Davi tem um entendimento muito claro, já que você sabe que foi Davi que fez provisão para o seu filho Salomão, para que o filho da paz, Salomão, edificasse uma casa para Deus, o templo. E o templo fala de quê? Um testemunho pessoal ou um testemunho coletivo? Claro que é um testemunho coletivo, é o testemunho de Deus, a casa de Deus. A casa de Deus foi edificada no monte Moriá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1, para sua referência aí. Ali, Davi disse, depois da experiência que passou, que não vamos entrar em detalhes agora, pelo menos, talvez amanhã falemos alguma coisa até da experiência de Davi, se tivermos tempo. Mas aí está para você o que há de mais importante aí nesse assunto, já está resumido aqui. O lugar em que Abraão oferece seu filho Isaque, Moriá, no monte indicado pelo Senhor, é o mesmo lugar que em torno de 1000 anos depois, Davi tem uma experiência com o Senhor, quando aquele anjo desembainha a espada e vai julgar a nação, porque Davi levantou o censo de Israel contra a vontade de Deus. Então Deus manda que Davi escolha um dos 3 tipos de juízo, e ele diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque são grandes as suas misericórdias. Então ele vê aquele anjo com a espada desembainhada em direção a Jerusalém. Então ele tem uma experiência ali, com detalhes muito interessantes.
Então ele chega à conclusão assim: aqui se levantará a casa de Deus e o holocausto para o Deus de Israel. Não é impressionante? A casa de Deus foi levantada primeiro no lugar do altar, o último altar de Abraão, onde ele ofereceu seu filho. Guarde isso, irmão. Se nós queremos ter a realidade de sermos testemunho de Deus, e isso então coletivamente, é claro, nós precisamos em primeiro lugar saber que o testemunho de Deus está no lugar, e esse lugar é espiritual. Não estamos falando de um lugar geográfico, estamos falando de uma realidade espiritual. O testemunho de Deus está onde o altar está. O testemunho de Deus está baseado no altar, e o altar tem mais de um significado. Ele tanto aponta para a obra de Cristo, objetivamente, aquilo que Cristo realizou na cruz. Sem isso, que testemunho teríamos? Que casa de Deus teríamos? Não teríamos nada. Então a casa de Deus é edificada no lugar do altar, que significa, em primeiro lugar, a obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Segundo lugar, a obra ou trabalho da cruz em nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Do contrário, não pode ser o meu discípulo, e nem a minha testemunha, e nem poderá haver testemunho de Deus. Então, cruz no sentido objetivo é a cruz de Cristo, o trabalho que Ele realizou. Cruz no sentido subjetivo são as palavras do Senhor a respeito do discipulado. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está nos ensinando a nos submetermos à ação da palavra de Deus em nós e ao trabalho das circunstâncias arranjadas pela providência soberana de Deus para então tratar nossas almas. Ou você acha que quando você nasceu de novo você já está pronto e você é um filho maduro de Deus? Não se deixe enganar, amado irmão. Basta você sondar a sua própria experiência para você chegar à sua conclusão, né? Então, o que é necessário que seja realizado em nós, que já pertencemos a Cristo pela obra da cruz, que Ele realizou, o trabalho da cruz nas nossas vidas, almas e corações, separando o que é terreno do que é celestial, o que é da carne do que é do Espírito. Andai no Espírito e não satisfareis a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Tão claro o ensino, não é? Então veja como esse tema do testemunho de Deus é fundamental. Voltando ao nosso resumo, para avançarmos. O lugar da casa de Deus, o lugar do testemunho de Deus, é o lugar do altar. Depende da obra consumada de Cristo na cruz e depende do trabalho da cruz em nossas almas. Segundo, o que Davi experimentou nesse mesmo lugar, como já enfatizamos, ele experimentou na eira de Ornã, ou de Araúna. Eira é o lugar onde o trigo é debulhado. E quando se debulha o trigo, qual é a finalidade? Separar a casca do grão. Recolhe-se o grão no celeiro e sopra-se a casca para ir para o vento, não é? Isso é uma figura bíblica de quebrantamento, separação da casca e do grão. Mais uma vez a ênfase no trabalho da cruz, quebrantamento, mais uma vez. Então o lugar da casa de Deus é o lugar do altar, é o lugar da eira, e terceiro lugar, terceiro aspecto maravilhoso, o lugar espiritual do testemunho de Deus, a realidade espiritual do testemunho de Deus, é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque foi isso o que Davi experimentou naquela experiência na eira de Ornã. O anjo com a espada desembainhada, o juiz ia ser executado sobre Jerusalém. Davi levanta um holocausto, adora o Senhor e ele vê o anjo embainhando a sua espada. O que Davi está experimentando aí? Essas palavras que eu citei são de Tiago, extraídas de Tiago. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E não é assim, irmão. Agora, pronuncie com cuidado, porque Tiago não escreveu a misericórdia triunfa sobre a justiça. Cuidado, porque não é assim. Nunca a misericórdia triunfa sobre a justiça.
Deus teve que executar a sua justiça no seu Filho, para que Ele pudesse exercer misericórdia sobre nós. Misericórdia não triunfa sobre justiça, misericórdia triunfa sobre juízo. Ou seja, Ele executou a sua justiça no substituto, no seu Filho, para que então a misericórdia pudesse triunfar sobre o juízo que adviria sobre as nossas vidas, mas que caiu sobre o Santo Filho de Deus. Então sim, a casa de Deus é o lugar. Nós somos testemunhas de que a misericórdia de Deus triunfou sobre os seus juízos, que cairiam sobre nós, mas que caíram sobre Ele, nosso Senhor Jesus. Então você vê, irmão, a beleza disso? Você acha que é por acaso? Você acha que Abraão foi a Moriá por acaso? Você acha que Davi teve uma experiência em Moriá por acaso? Você acha que Salomão edificou o templo em Moriá por acaso? Nada é por acaso, irmão. O testemunho de Deus é o lugar do altar. O testemunho de Deus é o lugar onde a casca é separada do grão, quebrantamento. Se não temos passado por esse processo em nossas vidas, estamos inteiros com casca e grão, nós não podemos ser suas testemunhas. E nem Deus terá um testemunho no meio de nós. Nós estaremos batendo cabeça, gênio com gênio, temperamento com temperamento, personalidade com personalidade, gosto com não gosto, quero com não quero, compreende? Uma frase triste que comumente ouvimos entre irmãos e deveria ser abolida é: eu sou assim. Essa é uma frase lamentável. Eu sou assim, porque isso significa os outros que me aturem e me aguentem, não é? Graças ao Senhor pelo trabalho da cruz, graças ao Senhor porque a casca pode ser separada do grão, se nós permitirmos que a palavra de Deus penetre nos nossos corações, e se permitirmos que o arranjo das circunstâncias nos quebre. Pão inteiro não pode ser comido. Uma das orações mais preciosas como servos e servas do Senhor que podemos fazer é: Senhor, torna-me pão partido e vinho derramado para alimentar outros. Pão partido e vinho derramado. Isso é consequência do trabalho da cruz em nós. Então, irmão, você vê onde a história de Abraão termina? Ele é só um homem, ele é só uma testemunha, mas veja onde ele foi levado. Naquilo que toca muito mais que Abraão. Toca um testemunho, o testemunho de Deus, que é coletivo, que é muito maior do que Abraão. Então lembre-se sempre disso. Pela manhã nós falamos, e acho que ontem também relembramos isso. Tudo que Deus faz em nossas vidas individuais, Ele não visa apenas nossas vidas individuais. Ele visa o seu testemunho, o seu corpo, a sua casa, a sua nação, a igreja. Todas as nossas experiências que podemos chamar de sofrimentos pelo nome do Senhor, são para a consolação e edificação do povo do Senhor. Todas as consolações que experimentamos da parte do Senhor, também são para as consolações do povo do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, que citamos pela manhã, não sei se você leu. Se você ler, você vai ver Paulo ensinando isso muito claramente. Que coisa preciosa é pensarmos sobre isso. Quando Deus trabalha em mim, você pode se colocar aí nesse lugar, o seu mim aí. Quando Ele trabalha em mim, o seu alvo é o seu corpo, que é a igreja. É mais do que o mim ou para mim, é para o seu testemunho. Que coisa preciosa é essa, amado irmão? Então, esse é o assunto da testemunha e do testemunho de Deus. Debaixo desse título, nós temos colocado tudo que estamos compartilhando. Vamos entrar em Gênesis 15 então. Olhe para a sua Bíblia, por favor, e nós temos aí a sexta revelação de Deus a Abraão. Nós temos todo o capítulo. Você viu que todo ele é uma relação de Deus com Abraão, uma manifestação oportuna.
Já que quando nós lemos o capítulo 14 e estudamos pela manhã, nós vimos que Abraão é abordado pelo rei de Sodoma. Melquisedeque, uma cristofania, se aproxima de Abraão depois que ele vence aqueles reis e resgata Ló com seus 318 homens valentes. Essa vitória foi dada por El Elyon, estudamos de manhã, o Supremo, é chamado aqui de Deus Altíssimo, nas palavras de Melquisedeque em Gênesis 14, 19, o Deus Altíssimo, né? O Supremo, entregou nas mãos dos teus adversários. Então ele tem aquela experiência maravilhosa, onde ele recebe 3 grandes revelações da boca de Melquisedeque. Você é bendito de El Elyon, ou abençoado. Você é abençoado do Deus Supremo, foi a primeira. Depois ele diz, o Deus Supremo possui os céus e a terra. Então você não precisa receber nada do rei de Sodoma e nem de ninguém. E terceiro, o Deus Altíssimo, Ele entregou nas tuas mãos os teus adversários. Por que nós estamos repetindo isso? Vamos para Gênesis 15, de novo. Depois destes acontecimentos, quais? Em particular, o último. Tudo que aconteceu até aqui, é claro, mas em particular o último, que nós estudamos pela manhã, a visita de Melquisedeque a Abraão, e tudo que ele aprendeu ali. Então, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e lhe disse, aqui começa então a revelação do Senhor. Queria que você visse a primeira palavra, olha aí qual é: não temas, Abraão. O que será que Abraão temia? Vamos fazer umas conjecturas. Você tem toda a liberdade de discordar comigo, certo? Então deixe-me fazer as conjecturas em voz alta, e você tem a liberdade de concordar ou não. Primeira conjectura que faço: será que Abraão temia que Quedorlaomer voltasse sobre ele com a sua liga de reis e os seus exércitos? Será? Abraão só tinha 318 homens contra uma liga de 4 reis e os seus exércitos. Será que Abraão temia que esse rei vencido, Quedorlaomer, poderia retalhar sobre ele, se vingar? Será? Possivelmente. Será que Abraão tinha uma preocupação ligada à questão da promessa que Deus fez? Isso certamente, porque esse é o assunto dessa visita. Eu não tenho filhos, Senhor, e o herdeiro da minha casa é meu servo, o Damasceno. 2 grandes preocupações, uma ligada à promessa de Deus, herança, a outra ligada à vitória que ele tinha acabado de obter, e talvez uma possível revanche desse rei sobre ele. Então aí o Senhor se apresenta a Abraão, mais uma revelação. E a primeira palavra, irmão, sem dúvida, é uma daquelas que os nossos ouvidos mais precisam ouvir. Cada manhã, antes de tirarmos nossos pés da cama para mais um dia de batalhas, sobretudo espirituais, não temas. Alguém já disse, mas parece que isso não está exato, segundo a minha contagem, não está exata, que há 365 menções da palavra não temas na Bíblia. Na verdade há mais que isso, mas se isso fosse assim, né, seria então uma destinada a cada dia do ano, né? Não temas, não temas e não temas. Agora não é um não temas sem fundamento, porque fé não é pensamento positivo. Há muita diferença entre fé e pensamento positivo. Pensamento positivo é coisa da filosofia. Fé é depositar o coração em confiança simples no Deus todo-suficiente. Então, no que está baseado se não temas? Vamos ver o que o versículo diz? Olha aí, por favor. Não temas, Abrão. Por quê? Primeiro, eu sou o teu escudo. Por isso não temas. Se o Senhor é o nosso escudo, amado irmão, Ele é um escudo intransponível. Por qualquer coisa, por qualquer circunstância, por qualquer anjo, por qualquer demônio, por qualquer criatura. Lembra o que Paulo diz em Romanos 8?
Nem altura, nem profundidade, nem espada, nem nudez, nem perigo, nem fome, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou o teu escudo. Agora, a próxima frase, segundo motivo para o não temas de Abraão. A tradução de Almeida, que estou lendo, revista atualizada, diz: teu galardão será sobremodo grande. Está vendo aí? Mas há uma tradução alternativa, que me parece melhor que essa. E essa tradução diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Viu a diferença? Não apenas o teu galardão será grande, como nós vemos aí, mais que isso, eu sou o teu grandíssimo galardão. Viu a diferença, irmão? E você viu o fundamento do não temas qual é? 2 fundamentos. Não temas porque eu sou o teu escudo, e não temas porque eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo significa refugie-se e descanse em mim. Foi lido aqui numa das sessões do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, número 1. E número 2, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, descanso, refúgio. Eu sou o teu grandíssimo galardão, provisão. Toda a tua provisão será derivada de mim. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Por isso não temas. A visita poderia terminar aqui e Deus ir embora. Você não acha? Mas ele continua com muita coisa a mais. Porque o frágil Abraão, com uma frágil fé, assim como nós, ele deveria experimentar algo mais de quem Deus é. Porque ele seria trabalhado de tal forma como nós vimos, para alcançar Moriá, onde aquela história maravilhosa seria realizada, não é? Então vamos seguir examinando mais alguns versículos para a nossa ajuda. Deixe-me voltar um pouco, ou continuar aí no verso 1, onde nós estamos. Quando nós, no primeiro dia, fizemos a divisão da história de Abraão em 3 etapas, nós dissemos que ela se divide em 3 etapas por causa dessa frase: depois destes acontecimentos. Lembra-se? Ela aparece aqui em Gênesis 15, 1, e ela aparece em Gênesis 22, 1, lá no Moriá mesmo, depois dessas coisas, ou desses acontecimentos. Então esse depois dessas coisas aqui, depois dessas coisas ali, divide a história de Abraão com Deus em 3 períodos, né? Então vai de Gênesis 11 a 14, depois de 15 a 21, e depois finalmente o capítulo 22. Então eu gostaria de colocar para os irmãos esse capítulo 15 todo, que inicia uma outra etapa, a etapa do que nós também chamamos de fé disciplinada, já que na primeira etapa Abraão teve uma fé despertada, ele não tinha fé nenhuma, não é? Mas o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, já vimos isso, né? De trevas resplandeceu luz. Então a fé de Abraão foi despertada. Quando chegamos a partir desse evento em Gênesis 15, a fé de Abraão agora será disciplinada. Nós não carecemos apenas de uma fé despertada, isso já tivemos. Nós carecemos que nossa fé seja disciplinada e aprendamos essas lições que o pai da nossa fé aprendeu, o pai da fé, o pai de todos que creem, como Paulo vai dizer, não é? Para que então, no capítulo 22 de Gênesis, nós tenhamos a fé consumada, fé despertada, primeira etapa, fé disciplinada, segunda etapa, e fé consumada na terceira etapa, em Moriá, né? Na primeira etapa ainda, chamamento, na segunda etapa, aliança, e na terceira etapa, a consumação, o clímax, a adoração, o pleno serviço, né, a Deus. Então, se formos colocar debaixo de um título, o capítulo 15, essa sexta aparição do Senhor,
Eu queria sugerir para os irmãos o título para o aprendizado de Abraão aqui, seguinte: treinando o olhar fixo da fé. É isso que Deus está fazendo com Abraão nessa manifestação. Treinando o olhar fixo da fé. O que é o olhar fixo da fé? É um só foco. Naturalmente falando, queridos irmãos, nós somos criados com 2 olhos. Temos um nariz só e uma boca só, né? Mas temos 2 olhos, não temos um olho no meio da testa, né? Temos 2 olhos. Mas como Deus fez é muito interessante, porque primeiro o natural, depois o espiritual. E o natural nos ajuda a entender o espiritual. Embora tenhamos 2 olhos, nós temos um só foco. Se eu coloco o meu dedo aqui à frente e olho para ele, os irmãos estão todos desfocados, né? Nós temos uma visão de amplitude, mas não há foco, porque o foco está aqui, nesse dedo, e tudo mais está desfocado, não é? Porque nós fomos criados por Deus para sermos seres de uma só coisa, um só foco. Se os teus olhos forem bons, Mateus 6, vamos lembrar, a palavra para bons lá é simples, na língua original, que aponta para um só foco. Olho simples é um olho que olha para uma coisa só, que tem apenas uma paixão, apenas um interesse e apenas uma devoção. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, lá no caso ele contrasta bons com maus, mas bons é simples lá, a palavra grega é simples. Se os teus olhos forem simples, teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, então se ser bons é simples, na verdade, o que é ser maus? O que é ter olho mau? Olhos maus é ter uma visão dividida. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E o Senhor vai nos ajudar a entender por quê. No verso seguinte, ele vai dizer: não podeis servir a 2 senhores, porque fomos criados para um só foco. Aqueles que amam dinheiro não precisam de 5 minutos para você reconhecer, porque quase que eles têm um cifrão carimbado na testa, não é? Aqueles que amam esporte não precisam de 5 minutos para você saber, não é? Futebol, seja lá o que for, você vai saber rapidamente. Um só foco, um só amor, um só interesse. Você sabe que há 3 pessoas que nominalmente, não que não houvesse outras, certamente houve muitas, graças ao Senhor, mas há apenas 3 pessoas na Bíblia que são citadas como sendo pessoas de uma só coisa. Lembra-se? A primeira é Davi, Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor e essa eu buscarei. Davi era um homem de uma só coisa. O que ele queria? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que vida maravilhosa, amados irmãos, para a qual nós fomos chamados. Que ambição preciosa é essa? Morar com Ele, habitar com Ele, contemplar a beleza do Senhor. E nessa beleza seremos transformados de glória em glória. Quanto mais contemplamos, mais somos transformados. Quanto mais distraídos, menos transformados, mais divididos. Davi, uma coisa eu peço. Maria de Betânia, é a segunda. O Senhor disse sobre ela: para Marta, tua irmã escolheu a melhor parte, a melhor porção, a boa porção, e essa não lhe será tirada. Estás inquieta e agitada por muitas coisas, Marta, mas uma só coisa te é necessária, e tua irmã escolheu a boa porção. Então está a segunda pessoa, Maria, que é mencionada como sendo uma mulher de uma só coisa. E nós temos agora terceiro, mais um homem, Paulo. Em Filipenses 3, Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. E antes de dizer isso, o que ele disse? Uma coisa eu faço. Mas
um servo de uma só coisa. Então, irmão, capítulo 15 de Gênesis, o Senhor está treinando Abraão para ser um homem de uma só coisa, de um só foco. Então, você viu quão lindo é esse capítulo e essa manifestação de Deus a Abraão. Vamos a alguns versos então, ainda, devagar. Versos 2 a 4, olha aí por favor. Respondeu Abrão: Senhor, que me haverás de dar? Eu continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ainda disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Para onde Abraão está olhando? Para si mesmo. Eu sou um homem velho, minha mulher é estéril. Como o Senhor vem falar para mim sobre herança, sobre filhos? Abraão está olhando para os seus próprios recursos. Abraão está olhando na direção errada, até aqui. Então nós temos essa maravilhosa atitude de Deus. Vamos ver, verso 4. A isso respondeu logo o Senhor. Logo. O Senhor não deixou Abraão circundando em torno das suas conjecturas egocêntricas, né? Logo o Senhor foi de encontro, porque como já dizia aquele estimado servo do Senhor, irmão Watchman Nee, a introspecção é a pior doença espiritual. Quando nós voltamos nossos olhos para nós, os meus recursos, não sou, não posso, não tenho, e isso é tudo verdade. A questão é o que fazemos com isso. Quando nós olhamos para o Senhor e falamos não posso, isso é bendito. Quando olhamos para Ele e falamos não tenho, isso também é bendito. Quando olhamos para Ele e falamos não sou, isso também é bendito, porque Ele tem, Ele é e Ele pode. Mas quando nós falamos não tenho, não sou, e olhando para nós, esse é um caminho de depressão, é um caminho de introspecção. E olha, irmão, por incrível que pareça, não sei se para você é incrível, né? Me parece incrível. Quando andamos nesse caminho de depressão, é uma prova de que os nossos olhos estão no lugar errado. E esse caminho de depressão é prova de que temos vivido uma vida egocêntrica. Compreende? Porque nós estamos olhando para os nossos próprios recursos, o que somos ou não somos, o que temos ou não temos, nossa fraqueza, nossa miséria, nossa necessidade. Isso é tudo verdade. O que nós temos em nós mesmos? Mas como já dissemos, a questão não é essa. A questão é para onde olhamos quando chegamos a essa conclusão. Compreendeu isso, irmão? O que nosso Senhor nos ensinou? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então a questão é para onde nós estamos olhando. E em quem nós estamos permanecendo? Em nós ou nele? Contamos com nossos recursos ou com os dele? Não é? Vivemos em nós, de nós para nós, ou nele, dele e para ele? Essa é a grande questão. Então aqui está o Senhor trabalhando em Abraão maravilhosamente essa verdade. E nós somos carentes, desesperadamente, de que esse trabalho avance em nós. Amado irmão, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram nele. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Como chama isso? Vida egocêntrica. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Graças a Deus, nós podemos bradar em bom tom: Cristo morreu para me salvar de mim mesmo. Cristo morreu para me salvar de viver uma vida egocentrada. Cristo morreu para que eu viva uma vida cristocêntrica. Graças a Deus, irmão. E aqui está ele treinando Abraão neste olhar fixo da fé. Então, vamos voltar aí. Verso 4. Logo o Senhor respondeu dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A lição está muito clara. Não olhe para o lugar errado.
E para que isso fique claro, verso 5: então, o movimento contínuo conduziu até fora. Bonita expressão, não é? Lá está Abraão na cabana dele com as suas conjecturas. Como se costuma dizer aí na linguagem coloquial, ele está lá com os seus botões, não é? Eu, meu velhinho, minha mulher, uma velhinha estéril, mas como nós vamos ter descendentes? Como Deus vai cumprir essa promessa? Quando eu olho para os meus recursos, o que eu vejo? Um homem amortecido. Essas palavras estão em Romanos 4. Como não temos tempo para tudo, né? Então, se você quiser, consulte lá. Diz assim: Abraão levou em conta, importante palavra, levou em conta, lançou na sua conta que ele tinha um corpo amortecido. Sabe o que isso significa? Não poderia gerar filhos. Era um velhinho. Ele levou em conta o seu próprio corpo amortecido. E Paulo acrescenta assim: sendo já de 100 anos. E não só isso, é dos dois lados. Porque o texto continua: e ele lançou em conta também a idade avançada de Sara. E que também Sara era estéril. Então, irmão, absolutamente sem recurso, não é? Então o que Deus faz aqui? Conduziu para fora e disse: olha para os céus. Sabe, irmão, Deus tem que nos visitar para nos manter olhando para os céus, porque nós temos uma tendência insana de a todo momento voltar os nossos olhos para nós mesmos. O que eu sou, o que eu não sou, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho, o que eu não tenho. O que falei, o que não falei, o que não devia ter falado, o que devia ter falado. Não é? Vivemos uma escravidão egocêntrica. Não é assim, irmão? Ou isso só acontece na minha casa? Essa é a verdade sobre todos nós naturalmente. Então o Senhor deve aprender a treinar o olhar fixo da fé. Todos nós. Graças a Deus porque Ele peleja, pleiteia assim conosco. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Agora nós temos esse verso 6, tão lindo também. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado. Você está vendo essa palavra aí? Imputado. Ela aparece em Romanos 4, o texto que já citamos, várias vezes. Aquele que trabalha, o salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, atribuída como justiça, né? Sabe de onde Paulo tirou essa palavra de Romanos 4? Aqui de Gênesis 15. Aliás, ele cita esse verso de Gênesis 15 em Romanos 4, dizendo: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E o que significa então imputar? Significa lançar na conta o que não havia nela, e nem havia condições de haver aquilo nela. Você acorda e na sua conta amanhã tem $1 milhão. Isso não tinha a menor condição de acontecer, mas foi lançado em teu crédito, em tua conta. A justiça que o Filho cumpriu na cruz do Calvário, Ele cumpriu, é dele. Méritos pessoais, não nossos, dele. Mas foi lançado em nossa conta. Por isso que Paulo diz que ele foi feito da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que maravilhosa transação. Então Abraão creu em Deus, e isso, crer em Deus, lhe foi imputado como justiça. Justificação de um menino. Todos nós nascemos meninos, né? A história do menino na fé, na verdade, estritamente falando, está começando aqui. Ele já passou lá por Ur, lá por Siquém, já teve uma história, não é? Mas aqui nós temos um marco muito definido na relação de Abraão com Deus. Ele lança seu coração em confiança em Deus. Ainda haverá aspectos manifestos da sua carne que virão para fora. Nós vamos ver logo no capítulo seguinte, aliás, no 16, né? Mas o fato está consumado. Quando ele estava na sua tenda da depressão,
considerando seus próprios recursos. O Senhor o chama para fora, diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Ele creu em Deus, lançou-se em confiança na palavra do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Uma linda revelação de Deus a Abraão, e uma preciosa resposta de Abraão ao Senhor, pela graça de Deus, claro. Mas foi assim que Abraão respondeu a essa revelação. Sigamos. Verso 7, disse-lhe mais: eu sou. Que contraste, né? Porque quando Abraão diz lá em cima, na sua conversa com Deus, que ele não tem os recursos, não tem filhos, e o herdeiro é o Damasceno e etc., ele está dizendo: eu não sou, não é? Então o Senhor se apresenta a ele e diz: eu sou. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, te tirei e te tirei para. Não para deixar você no meio do caminho, não para não fazer com você o que eu disse que faria com você, não para tirar você de Ur e deixar você em Hebrom. Eu tirei você de Ur para levar você a Moriá. Tirei-te de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei eu que hei de possuí-la? Irmão, quando Deus conduz Abraão para fora, nós já explicamos o motivo, para que ele saia de si mesmo e das suas conjecturas e olhe para o eu sou, ele renova a sua promessa, ratifica o que ele já havia dito a Abraão, sobre a herança e a descendência. Agora, algo precisaria ser realizado em Abraão, para que ele realmente entrasse na posse disso que o Senhor disse a ele. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, mas como ele entraria na posse disso que ele creu? Então o Senhor ainda não terminou a visita dele a Abraão, ele daria sinais claros a Abraão e necessários. Então vamos ver algumas coisas aqui. Voltando um pouquinho, quando ele diz olha para os céus, na verdade a lição aí é dupla. Abraão estava olhando para si mesmo, como nós falamos, na direção errada, não é? E nós vamos ver que Sara, a sua mulher, igualmente, isso está no capítulo 16, seguinte, que Sara também estava olhando na direção errada, não apenas Abraão. Porque como ela não vê expectativa nenhuma, porque ela é essa anciã estéril, então o que ela faz? Ela toma uma serva jovem. Você está vendo o princípio espiritual aqui? Ela recorre às energias naturais, à força da natureza. E ela apresenta para Abraão uma serva jovem. E diz: através dessa serva, Deus cumprirá a sua promessa. Então tome a minha serva Agar. Sara também estava olhando na direção errada. Sara buscou uma natureza jovem e forte. Você vê o princípio aí? Amados irmãos, nós estamos fazendo sempre a mesma coisa, buscando recursos nessa natureza jovem e forte, recursos da carne, para o suprimento das promessas de Deus. Isso nunca é assim. O Senhor há de abater todo o vigor da carne, para que Ele realize as suas promessas. Versículo 7 então, onde estávamos? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, para te dar a terra por herança. Duas coisas aqui que eu gostaria de colocar. Primeira, olha a palavra filhos no versículo 2. Olhe lá, por favor. Abraão diz: eu continuo sem filhos. E logo em seguida ele diz: e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Sabe o que está acontecendo nesse versículo? Estão juntas duas palavras, por favor escute aí, pode te ajudar muito, que são as duas linhas de ouro da revelação bíblica de Gênesis e Apocalipse. Primeira linha, filiação. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, para que ele obtenha uma família de filhos iguais ao seu eterno Filho, no qual ele tem todo o seu prazer. Ou seja, filiação é algo que está no coração eterno de Deus. Filiação é uma das linhas de ouro que percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia começa com filiação e termina com filiação. A segunda linha de ouro
serviço ou sacerdócio. E isso tem a ver com a herança. Os filhos são os herdeiros. Filiação e serviço ou sacerdócio. Os filhos são os herdeiros. E você vai ver essa palavra junta em vários textos do Novo Testamento. Deixa-me citar um exemplo. Romanos 8, 17. Diz assim: se somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros. Viu? A mesma coisa que você viu aqui. Porque os herdeiros são apenas os filhos. Ninguém poderá reivindicar a herança de Deus, a não ser os filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus devem ser preparados para herdarem a herança de Deus. Aí nós vamos entrar num outro tema, que se fôssemos avançar nele aqui, precisaríamos de outra conferência. O tema da herança. Foi um dos temas tratados na conferência em setembro, que tivemos em São Lourenço. A questão da herança. Para a herança nós precisamos de duas coisas. A primeira, fidelidade. Fidelidade é a primeira. Muito bem, servo bom e fiel. Fiel à luz que recebeu, mesmo que seja uma pequena luz. Foi fiel à pequena luz, recebe herança da parte do Senhor. Mas a herança tem a ver com uma outra questão além da fidelidade. Essa, na verdade, pouco mencionamos naquele encontro, que não havia tempo para isso. A herança também tem relação com maturidade. Fidelidade e maturidade. Mas a fidelidade é determinante. Não há necessidade de sermos maduros para obtermos a herança. Se formos fiéis, nós seremos galardoados por Deus. A Bíblia nos garante isso. Mas a maturidade tem a ver, se é que podemos dizer assim, com algo relacionado à plenitude da herança. E aí queria mostrar um texto para você que pode te ajudar, creio que vai te ajudar. Abra, por favor, Gálatas. Você sabe que nessa epístola, Paulo trata desse assunto, inclusive de Sarai e Agar, como tendo duas alianças. Você se lembra de Gálatas capítulo 4? Então, olha o que Paulo escreve nesse mesmo livro. Gálatas 4 mesmo, ele vai falar sobre Sara e Agar, lá no verso 21 em diante. Mas eu gostaria de ler com você os primeiros versos do capítulo 4. Olhe com atenção. Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. A ideia é, mesmo sendo ele senhor de tudo. Não está claro? O versículo 2 vai deixar mais claro. Mas ele está sob tutores e curadores. A palavra para curadores aqui é aquela oikonomos, ou mordomos, despenseiros, cuidadores. Ele está debaixo dessa tutela, né? Até o tempo predeterminado pelo pai. Era assim que acontecia particularmente no mundo grego. Eles entregavam seus filhos pequenos para a tutela de sábios, de mestres, que pudessem educar os seus filhos, né? Então Paulo está usando esse argumento, dizendo, olha, o seu filho está lá, ele é herdeiro de tudo que você tem, mas enquanto ele é um filho menor, o que significa isso? Não está em condições de receber a herança. Enquanto ele é menor, ele em nada difere de um escravo, mesmo que seja ele senhor de tudo. Viu o argumento de Paulo? Então ele está ligando a herança também à maturidade, não apenas à fidelidade. Embora a fidelidade seja o assunto dominante, maturidade é um tema importante na questão da herança. Não quero especular aqui, irmão. Coisa que eu menos quero fazer é especular. Temos muito na Bíblia para precisarmos ficar especulando coisas e conjecturando. Mas sabe o que me parece? Que quando o Senhor distribui naquela parábola dos talentos, 5 para um, 2 para o outro e 1 para outro, ali está envolvido algo relacionado à questão da maturidade. Por que 2 para um, 5 para outro e eles ouvem a mesma voz? Muito bem, servo bom e fiel. Não há nenhuma diferença do que o Senhor falou para um e do que o Senhor falou para outro, não é? Mas um negociou com 5, outro negociou com 2. A parábola das minas, a mesma coisa. E o Senhor vai dizer, tereis autoridade sobre tantas cidades, não é? Porque creio que na revelação do reino vindouro na glória de Cristo, certamente nós teremos essa, me permito a palavra, diferenciação.
de acordo com não apenas aqui agora a fidelidade, mas também de acordo com a maturidade que cada um de nós alcançou no Senhor. Você está entendendo? Não é isso, inclusive, muito lógico, você não acha? Que os filhos maduros serão responsáveis por mais, e que filhos menos maduros deveriam ser responsáveis por menos, na revelação da glória do Senhor? Claro que isso é muito lógico, né? Então, amados irmãos, temos um grande incentivo aí, não apenas a sermos fiéis, a fidelidade, para ouvirmos essa voz bendita do Senhor, quem sabe para nós naquele dia: muito bem, meu servo bom e fiel, foste fiel no teu pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não apenas isso, mas mais que isso, nós podemos representar o Senhor na revelação da sua vinda em governo, que está tão próxima. Não é algo muito precioso, irmão? Veja a nossa história natural aqui, para você ver o quanto é precioso. Não é bendito para um pai representar o governo de Deus na sua família? Não é? Encabeçar sua esposa, conduzir seus filhos? Há algo mais precioso nessa terra? Não há? Não é maravilhoso para os anciãos, e nesse sentido também anciãs, irmãs maduras, irmãs mais velhas, poderem ser uma expressão do que Deus é na sua casa? E quanto aos anciãos, os varões, representarem até mesmo o governo de Deus numa assembleia, dizendo: este é o caminho, este não é o caminho, esta é a vontade de Deus, essa não é a vontade de Deus. O Senhor está demandando isso de nós agora, e é assim que nós devemos responder ao Senhor. Não é isso maravilhoso na casa de Deus hoje? Quanto mais será na vinda do nosso Senhor Jesus? Então sim, amados irmãos, nós devemos anelar mais até mesmo que fidelidade, nós devemos anelar maturidade. Deixarmos uma vida de meninos, centrados em nós, vivendo para nós, vivendo de nós, nossas coisinhas, nossos melindrezinhos, nossas manias, não é? Nós que já somos mais velhos, quanto cuidado temos que ter com essas coisas. Que coisa feia que é um cristão ancião, maníaco, maniado, não é? Gosta das coisinhas, do jeitinho dele, o cantinho dele, não é? O leitinho dele, não é assim? Você entende o que eu estou querendo dizer? Precisamos aprender a ser servos uns dos outros, a passar fome quando o almoço demora, e não querer bater na esposa porque ela atrasou uma hora, não é? Acho que todos entendemos essa linguagem, irmão. Que coisa linda é podermos amadurecer no Senhor, não é? Sermos simples, de coração simples, aprendemos a suportar pessoas que nos interpretem mal. Ah, como isso é difícil. Nós queremos convocar uma audiência pública, não é? Para explicar nossas razões e pôr o preto no branco. Nada disso confere com o caráter do Senhor. Ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Nós devemos anelar maturidade cristã, amados irmãos. A igreja tantas vezes se parece muito mais um berçário do que um grupo de irmãos e irmãs que conhecem o Senhor, serve a Ele, amam uns aos outros, não suspeita mal uns dos outros. Temos buscado ajudar irmãos nessas áreas todas, e sabemos que todos nós pisamos nos próprios calos quando nós falamos isso, porque a nossa velha natureza é igual em todos nós. O amor não suspeita mal, mas nós ficamos lendo nas entrelinhas, o que será que ele quis dizer com aquilo que ele disse? Não é assim, irmão. Criancice espiritual. Enquanto um herdeiro é menor, ele em nada difere com o escravo. Sabe o que você deve fazer em situações assim? Você nunca leia nas entrelinhas. Você só leia na linha, só. A pessoa só vai dizer para você, você só vai ler o que a pessoa disse. Para que ela inclusive aprenda, se ela estiver ali usando uma linguagem subliminar, para que ela aprenda. E você vai poder dizer: mas você não me disse isso. Então eu não li nas entrelinhas. A linguagem dos mineiros, acho que aqui no interior de São Paulo é a mesma coisa. Se diz assim: bate-se na cangalha para o burro entender. Você já ouviu essa linguagem?
Quando o burro é treinado, você não precisa bater no burro, não é? Você bate só na cangalha e ele já entende o que ele deve fazer, não é? Então é uma linguagem subliminar. E às vezes nós tendemos a desenvolver a nossa vida conjugal, por exemplo, assim, não é? O que será que a minha esposa quis dizer com aquilo que ela disse? Né? Isso é uma moléstia na vida cristã, não é verdade? Na nossa vida conjugal. O que será que o irmão quis dizer com aquilo que ele falou? O que será que ele quis me dizer quando ele passou e acho que ele virou a cara para mim? Né? Ou isso também só acontece lá em São Lourenço, aqui não acontece. Né? Nós somos os mesmos, irmãos. E a disciplina de Deus sobre nós é a mesma. Mas isso mostra quão infantis nós somos. O que interessa se o irmão nos cumprimentou ou não nos cumprimentou? Tem algum problema, irmão? Você se sentiu o quê? Depreciado? Mas quem é você? Você se sentiu não considerado? Mas qual a consideração que você merece? Não é? Ah, irmão, Martin Lloyd Jones, aquele servo santo do Senhor, sabe o que ele disse uma vez? Se nós soubéssemos, na luz de Deus, quem realmente nós somos, nós ficaríamos assombrados das pessoas nos tratarem tão bem. Não é? Nós éramos dignos de morte. Nós somos nada e não merecemos nada de ninguém. Se nós vivêssemos assim, nossos problemas estariam resolvidos. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Queria ler com você um salmo, por favor. Abra o Salmo 16. Veja essa linguagem com relação a esse versículo 7. Esse é um salmo messiânico. Se refere ao nosso próprio Senhor. É citado no Novo Testamento por Pedro no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Você sabe. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16, de 8 a 11, foi citado por Pedro lá no Pentecostes, na primeira mensagem da história da igreja. Mas o que eu queria te mostrar aqui, nesse salmo messiânico, são os versos 5 e 6. Olha a beleza desses versos. O Senhor, nenhum outro, nenhuma coisa, nenhuma outra pessoa, nada. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo, a certeza, a segurança da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. Ou, na verdade, a palavra aqui é deliciosos, amáveis. Caem-me as divisas em lugares deliciosos. É muito linda a minha porção, ou a minha herança. É isso o que o Senhor está ensinando para Abraão em Gênesis 15. O que Abraão tem que aprender é que o Senhor é a porção da minha herança. Que a minha herança não é isso ou aquilo, esse ou aquele. Versos 5 e 6 do Salmo 16. Essa foi a grande lição. Sigamos lá. Gênesis 15, vamos lá de novo, por favor. Abraão faz uma pergunta no versículo 8. Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? A herança. Uma grande pergunta. Nós sabemos o motivo. Ele é ancião, seu corpo amortecido, sua mulher anciã, estéril. Como saberei que hei de possuir essa herança? Aqui queria sugerir para os irmãos as duas maneiras de Deus para que possuamos a herança. Por favor, pense sobre elas junto comigo. Sabe qual é a primeira maneira de Deus? Vamos recordar Romanos 8,17 que já citamos. Se somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas não terminou o versículo, terminou? Não. Se. Há um se. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se.
se somos participantes da comunhão dos seus sofrimentos, isso é sofrer pelo nome de Cristo. Injúria, incompreensão, perseguição, perdas, privações, seja lá o que for, pelo nome de Cristo, isso é participar dos seus sofrimentos. E nós sabemos o que é isso. Então, se participamos dos sofrimentos de Cristo, na revelação da sua glória nos alegraremos exultando. Essas são palavras de Pedro agora, né? Então Paulo vai dizer: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que com Ele sejamos glorificados. Então vamos lá. Primeira maneira de sermos herdeiros de Deus, não podia ser outra, senão a que nós vamos ver agora na história aqui: a cruz de Cristo. A aliança incondicional que Deus fez conosco em Cristo. Porque se nós não pertencêssemos ao Filho, que é o herdeiro, nós não poderíamos nem ser filhos e nem ser herdeiros. Então tudo depende, em primeiro lugar, da obra consumada na cruz do Calvário. Por isso ele é tão fundamental, né? E é isso que nós vamos ver em Gênesis 15. Não vamos ler de novo, nós já lemos. Você viu o que aconteceu? A pergunta de Abraão, verso 8: Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? E eu possuí-la é a herança, é o assunto aí. Olha a resposta do Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Parece que Abraão não está entendendo nada, você não acha? Parece que o Senhor está mudando de assunto com Abraão, né? Toma uma novilha, uma cabra e uma ovelha, parte no meio, e também os animais, e colocou lá, não partiu as aves e esperou. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai entrar em aliança com Abraão. E você sabe como foi essa aliança. Já lemos o texto, então vamos só recordar. Abraão cansa de esperar o Senhor. E é isso que o Senhor quer. Por quê? Aí eu vou só citar para você, nós não vamos ter tempo para ir lá. Anote, por favor, Jeremias 34, anote aí, por favor, versos 18 e 19. Jeremias 34, versos 18 e 19. Você vai ver ali uma ilustração da maneira como uma aliança era cortada. Aliás, quando o Salmo 25, 14, que lemos ontem, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A palavra no hebraico para aliança ali significa cortar uma aliança. A ideia é: o Senhor irá cortar uma aliança com esses que o temem. É isso que o versículo lá está dizendo, cortar a aliança. Porque é assim que eles faziam aliança, eles cortavam a aliança. Então em Jeremias 34, o texto que eu citei, você vai ver o Senhor mesmo falando que a aliança que aquele povo fez com ele foi baseada, ele cita aí a citação, a expressão, não é? Eles partiram aqueles animais, passaram pelo meio. Você lembra a aliança de Davi e Jonatas? Isso significa que a aliança era uma aliança perpétua, era uma aliança de sangue, era uma aliança para toda a vida, não é? Então Abraão partiu esses animais, e lembre-se, isso até aqui não havia acontecido. Então por isso nós falamos, Abraão parece que pensa que Deus está mudando de assunto com ele, né? Então ele parte os animais, põe as aves lá e como que cruza o braço dizendo: e agora? Qual é o próximo passo? E ele aguarda o Senhor, e aguarda, e aguarda. E o dia acaba, cerradas trevas o acometeram, está escrito aí, né? Abraão é tomado de profundo sono e ele acorda sobressaltado. E quando ele acorda, ele vê uma cena que ele nunca mais irá esquecer. Ele vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, uma labareda de fogo, que passa sozinha por entre aqueles pedaços de animais, sozinho, significando, a aliança que Deus faria com Abraão era dependente exclusivamente do Senhor, dele mesmo. Abraão não passaria junto com o Senhor entre aqueles pedaços. Não era uma parte de Abraão e uma parte do Senhor. Era tudo do Senhor. E Abraão deveria apenas aprender a responder ao Senhor e só, porque a aliança era incondicional. Não foi assim conosco. Quando o Espírito Santo revelou-nos Cristo e o que Cristo fez na cruz, o que nós fizemos? Nós não fizemos nada. Apenas nossos olhos foram abertos e nós nos lançamos em confiança e confessamos o nome do Senhor por sua graça, não é? E recebemos os benefícios de uma aliança incondicional. Então, vamos voltar. Primeiro fundamento para sermos herdeiros: a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ele é filho e nos fez filhos. Ele é herdeiro e nos fez herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas o assunto não termina aí. Assim como Romanos 17 não terminou aí.
Porque Romanos 8,17 diz: se com Ele sofrermos, para que com Ele sejamos glorificados. Por isso Paulo orou em Filipenses 3, vá juntando esses versículos: eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Palavras de Paulo: conformando-me com Ele na sua morte. Pedro vai escrever, já citamos: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão, ou como aquele que se intromete em negócio de outro. Palavras de Pedro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4. Não é, irmão? Você está entendendo? Então o primeiro fundamento para sermos herdeiros, recebermos a herança, sermos filhos de Deus, a aliança incondicional de Deus em Cristo. Segundo, participarmos dos seus sofrimentos. Aí, onde que está isso na tipologia? Agora acho que chegamos a um ponto muito precioso. Aqui em Gênesis 15 nós temos a aliança incondicional, não é? Você já viu aí. Aí estão os animais partidos, e aí está o Senhor passando sozinho no meio daqueles animais, e reiterando a promessa: eu te darei essa terra. Os teus descendentes serão afligidos por 400 anos, mas para cá voltarão e aqui herdarão. A garantia de uma aliança incondicional. Mas, abra por favor Gênesis 17. Não vamos ler nada, queria só que você olhasse para esse capítulo. Gênesis 17, olha o verso 9 e olha o que acontece. Gênesis 17, 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, versículo 18, versículo 10, aliás, 17, 10. Olha o verso 11: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Acho que até agora você não conseguiu entender, né? Vou te explicar. Capítulo 15, o aspecto objetivo da cruz, a aliança incondicional de Deus conosco em Cristo. Ele realizou, sozinho, como o Senhor passou no meio daqueles pedaços. Isso está claro? Segunda etapa, as marcas da aliança na carne de Abraão e da sua descendência. A circuncisão, ela já terminou, né? Ela é tipológica, ela já foi cumprida naquilo que o Senhor realizou e na nossa regeneração. Mas particularmente e tipologicamente, a circuncisão fala das marcas da cruz em nós. Então o que é necessário para recebermos a herança? Não apenas estarmos baseados sobre a obra objetiva de Cristo na cruz, que nos fez filhos e então herdeiros, mas nós recebermos em nós o que Paulo chama de marcas da cruz. Como termina o livro de Gálatas 6? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Não é? Isso significa, já falávamos sobre isso hoje mesmo, o trabalho da cruz em nossas almas, para que nós sejamos tornados herdeiros. Nós já somos filhos? Sim. Já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Sim. O que mais nos falta? Com Ele sofrermos, para que com Ele sejamos glorificados. Então é o Senhor quem traça a nossa história, a nossa jornada, a de cada um com Ele. Podemos passar por muitos tipos de sofrimentos, por amor do Seu nome, não é? E isso então, irmãos, é o caminho para que nós recebamos em nós as marcas da cruz, que a circuncisão tipifica, para que sejamos herdeiros. Vamos guardar essas duas coisas, irmão, porque eu penso, me permita dizer isso, para você de modo muito pessoal, mas com liberdade. Eu temo que a igreja não compreenda essas coisas, e pense que apenas por ser filho, será automaticamente herdeiro do que o Senhor Jesus tem reservado para a revelação da sua glória na sua segunda vinda. Penso que nós teremos muita decepção aí, porque as coisas não são assim. Se fossem assim, nenhum dos apóstolos precisava sofrer o que tinha sofrido. Eles amavam o Senhor, eles viviam para o Senhor. Ficassem quietos na sua casa, cuidando dos seus assuntos. Ninguém precisava sofrer naufrágio.
Paulo não precisava ser açoitado, fustigado com varas, não é? Trazer no corpo as marcas do Senhor Jesus. Para que uma coisa dessa? Quando ele olha para a igreja de Tessalônica, que ele estabeleceu pela graça de Deus e cooperou para edificá-la, escreveu uma carta para ela, sabe o que ele diz desse trabalho? Escuta isso, irmão. 1 Tessalonicenses 2, os últimos versículos, ele pergunta assim: quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? Prêmio, recompensa. Quem é nosso prêmio? Quem é nossa recompensa? Em quem exultamos? Na vinda do nosso Senhor Jesus? E ele mesmo responde a pergunta dele, uma pergunta retórica, né? Então ele responde: não sois vós? Aí ele vai dizer: sim, vós sois a nossa alegria e a nossa coroa, prêmio, retribuição, recompensa. Paulo sabia que cada sofrimento pelo nome de Cristo receberia uma recompensa na sua vinda. Isso significa herança. O Senhor nos ajude, amado irmão. Porque quantas vezes somos incapazes de sofrer pelo nome dEle, até diante de nossos irmãos, muito mais diante dos que não pertencem ao Senhor. Não suportamos nada nem dos nossos irmãos, muito menos daqueles que não pertencem ao Senhor, não é? Como já falávamos, não suportamos um olhar para o outro lado, não suportamos nem ser cumprimentados, não é? E outras coisas mais. Então, temos que ir terminando já por hoje. Vamos ficar hoje só com essa revelação de Deus a Abraão, aí no capítulo 15. Já estamos terminando. O que precisamos fazer aqui? Amanhã nós teremos que ir para o capítulo 17, o texto que nosso irmão abriu a reunião hoje. Quando atingiu Abraão 99 anos, apareceu-lhe o Senhor com mais uma revelação e mais um nome. Amanhã nós vamos entender o que ele quer dizer com ser perfeito. Nosso irmão aqui disse na introdução que ele não compreendia o que significa ser perfeito, né? Que bom que ele colocou assim. É um jovem cristão. Nós vamos buscar na palavra de Deus, nós vamos entender o que significa ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não está falando de perfeição sem pecado. Então nós vamos ver o que significa isso. E aqui o Senhor se manifesta com mais um nome para Abraão. E esse nome é El Shaddai. Agora não é El Elyon, agora é El Shaddai. Shad, no hebraico, é peito. Shaddai, se fosse fazer uma tradução literal, bonita na minha maneira de ver, sabe qual é? O Senhor está dizendo assim para Abraão: eu sou o Deus que amamenta. Shad, peito. Shaddai, El Shaddai, o Deus que amamenta, Deus que supre. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas antes disso, mais 5 minutos e nós terminamos. Nós precisamos do capítulo 16, que vai fazer a transição entre as duas manifestações. Abraão recebeu uma maravilhosa revelação de Deus no capítulo 15. Já estudamos nessa noite, pela graça do Senhor. Mas, infelizmente, nós temos o capítulo 16. E no capítulo 16, lá vem a Sara. A Sara buscou uma natureza jovem e forte, porque ela não podia confiar nesse assunto da herança através de Abraão e através dela. Então ela como que diz: eu já sei, essa herança será mesmo levantada de você, porque Deus prometeu a você, mas não será por mim, será por você, não por mim. Então tome minha serva e levante uma descendência com ela. Energia da carne na obra de Deus. Agora um princípio importante aqui, um só eu vou colocar, que nós precisamos encerrar. Um princípio. Sara ou Agar gera Ismael, certo? Ela é expulsa de casa por Sara, porque ela começa a abusar de Sara, não é? Porque ela foi mãe e Sara não foi mãe. Então Sara coloca Agar para fora. Agar é encontrada por um anjo do Senhor. É um lindo relato. Em um lugar que foi chamado de Ber-Lahai-Roi, aquele poço. Sabe o que significa? O Deus que vive e me vê. Ali o Senhor encontrou Agar e disse:
volta para a tua senhora e humilha-te perante ela. Sabe qual é o princípio aqui? Escute, irmão. O fruto da carne não pode ser abolido pelas ordens da carne. Sara tomou uma atitude carnal. Ela não iria resolver o problema expulsando Agar. Espiritualmente falando, as obras da carne em nossas vidas não podem ser expulsas pela ordem da carne. As obras da carne têm que ser substituídas pelo fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Na tipologia aqui, qual é? Isaac. Quando Isaac nasceu, então sim. Então Ismael foi posto fora. Porque Deus disse a Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, o fruto do Espírito, Isaac, é que substitui as obras da carne. Não tente colocar para fora de sua vida a fornicação, a impureza, seja lá o que for, obras da carne, como narradas em Gálatas, por ordem da carne. Compreendeu? Não tente combater essas coisas de peito aberto, você vai perder. Elas vão ganhar de você. As obras da carne só podem ser expulsas pelo fruto do Espírito. Guarde isso, irmão. Por isso andai no Espírito, e jamais satisfareis a cobiça da carne. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Esse então é um princípio maravilhoso, não é? Então volta para a tua senhora e humilha-te perante ela, porque chegará um momento em que Ismael irá embora, e você também, mas quando Isaac for gerado, o fruto do Espírito. Então vamos ficar até aqui. Que o Senhor, por sua graça, irmão, nos ajude na nossa experiência, para que essas coisas não sejam apenas ensino bíblico, mas que elas sejam experimentadas na nossa jornada com o Senhor, para a glória do seu nome. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito, muito obrigado por essa aliança sublime, preciosa, eterna, irrevogável, que Tu fizeste conosco na cruz do Teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Redentor. Louvamos-Te, Senhor. Obrigado por essa base eterna, essa rocha sobre a qual estão os nossos pés. Mas, Senhor, nós também Te pedimos que o Senhor desperte a gana e a ambição dos nossos corações, para que, sendo filhos, nós também sejamos herdeiros, trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, as marcas da cruz, para que também a vida de Jesus se manifeste de nosso corpo mortal. Ó Senhor, nós queremos avançar naquilo que o Senhor nos tem revelado. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a luz que o Senhor nos tem dado no nosso coração e avançarmos com passos firmes sobre ela. Senhor, livra-nos de uma vida mesquinha, egocêntrica. Tira-nos também para fora de nossas tendas e ajuda-nos a olhar para o lugar correto, Senhor. Mantenha os nossos olhos da fé fixos em Ti. Treina o nosso olhar, nós Te pedimos, Senhor. Queremos ter olhos simples e não divididos. Suplicamos por essas coisas, Senhor, porque somos Teus e sabemos os Teus interesses por nós, para o Teu próprio testemunho. Assim Te pedimos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.